Olá, tudo bem? Hoje a gente está começando uma nova série, uma série de mensagens chamada Tem um Elefante na Sala. E é uma série muito importante que a gente precisa conversar. E o nome dessa série foi escolhida porque muitas vezes, muitos assuntos a gente fica constrangido. A gente sabe que deveria conversar sobre, a gente sabe da necessidade que nós tínhamos de falar, mas a gente não fala, a gente fica guardando. Só que se a gente não fala, tem outras pessoas falando. Tem uma ilustração muito engraçada que uma mãe, ela ensaia durante dias para começar a conversar com a sua filha e ela fica nervosa, ela fica ansiosa e ela marca e a filha está ali diante dela e ela começa, filha, então filha, nós precisamos ter uma conversa, filha, a gente precisa ter uma conversa muito séria, a gente precisa de falar sobre um assunto. Filha, olha, eu não vou enrolar mais, a gente precisa conversar sobre sexo. E a filha vira para a mãe e fala assim, tá bom mãe, o que você quer saber? E é engraçado, mas é isso que acontece hoje em dia. A gente fica enrolando para falar, mas o mundo já está falando há muito tempo. A gente fica dando voltas para falar, mas a internet já está falando há muito tempo. Houve uma situação aqui na igreja, quando estávamos nos cultos online, durante um culto infantil, um culto voltado para crianças, no chat uma pessoa mandou um link de um site pornográfico. E é numa dessas que uma criança acessa e pela curiosidade ela começa a acessar cada vez mais até que ela não consegue parar. Por isso que nós precisamos conversar sobre assuntos que nós vamos conversar nessa série. Por isso precisamos tratar de assuntos polêmicos, assuntos que ninguém fala, porque é necessário conversar sobre. E é uma série de mensagens que nós precisamos conversar. Nós precisamos falar sobre, porque não importa a idade que você tenha, não importa quem você é, não importa se você namora, se você é noivo, se você já é casado, não importa qual estado você está. Nós precisamos falar sobre sexualidade, porque a sexualidade é uma área que sempre mexeu e sempre vai mexer com qualquer ser humano. E aí nessa série nós abordaremos assuntos como pornografia, masturbação, imoralidade sexual, mas hoje eu quero começar falando sobre o porquê de tudo. Hoje eu quero começar falando sobre o porquê que eu devo me preservar, o porquê que eu não devo praticar imoralidade sexual, o porquê que eu devo me preservar. Hoje eu quero começar falando sobre santidade. Mas antes de nós falarmos sobre santidade, eu queria que você pensasse ou até anotasse, se você puder, 3 perguntas que nós vamos buscar responder hoje. 3 perguntas. A primeira é, mas por que Deus quer que eu seja santo? O porquê que Deus espera a minha santidade? O que Deus quer com a minha santidade? A segunda pergunta é, que diferença faz para Deus a minha santidade? E a terceira pergunta é por que Deus quer me livrar dos desejos dessa vida? Ok? Anotou? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você já colocou o preço no seu corpo? Você já colocou o valor nas partes do seu corpo? Se sim, quanto que valeria para você o seu dedo mindinho? Por quanto você venderia? Eu conheço pessoas que venderiam ele por R$5. Pessoas que estão tão desesperadas que um pão que eu desse em troca, aceitaria em troca do mindinho. Tem gente que venderia ele por 100 mil. Tem gente que não venderia por valor nenhum. Mas eu conheço pessoas que facilmente topariam se eu oferecesse 5 milhões de reais por um dedinho. Mas e a sua mão inteira? Quanto que vale toda a sua mão com todos os seus dedos? Por quanto você venderia? Qual é o valor da sua mão? Será que você venderia a sua mão inteira por 10 milhões de reais? Talvez você nunca tenha parado para pensar no valor da sua mão, mas eu quero com isso te levar a pensar no valor de outra coisa. Eu quero que você pense no valor da sua santidade. Porque Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, arranque ela fora. Então, se Jesus está dizendo que se algo de milhões me faz pecar, eu devo arrancar fora, quanto será que não vale a minha santidade? E se você não entender que a sua santidade vale muito mais do que a sua mão de milhões de reais, você nunca vai zelar por ela, você nunca vai cuidar dela, você nunca vai proteger a sua santidade. Por isso é importante você entender a importância da sua santidade. Então, por que Deus quer que eu seja santo? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19.
1 Pedro 1, 14 ao 19. Você que achou, deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos e vamos orar. Pai, abençoe essa palavra, Deus, que não seja o Renan falando, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim. Que a Tua palavra vá de encontro a corações e nos levando a sermos cada vez mais santos, assim como o Senhor foi santo, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Então, olha só, vamos ler. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, o que agrada o coração de Deus não são os sacrifícios para pagar os pecados, mas sim a obediência que evita o pecado. Porque no Antigo Testamento era muito comum, após cometer um pecado, os homens irem lá e pegarem um animal puro e queimarem sacrifício como preço, como uma oferta para pagar pelo seu pecado. Mas o que Deus fala é que Ele não se importa com o sacrifício, mas antes Ele prefere a obediência. Então, ao olhar para essa primeira parte do texto, eu preciso me fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu devo me fazer, que você deve se fazer é: eu já sou um filho de Deus? Eu já me tornei um filho de Deus ou apenas sou uma criatura de Deus? Porque existe uma grande diferença. Todos nós, tudo que os nossos olhos enxergam, tudo que nossas mãos tocam, tudo é criação de Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, criou a todas as coisas. Agora em João fala que nos foi dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso eu te pergunto, hoje você enxerga a Deus como um pai? Hoje você enxerga a Deus como um pai cuidador, um pai que protege, um pai que zela, um pai que potencializa? Ou você enxerga a Deus como um chefe, como um diretor de orfanato? Qual é a sua visão sobre Deus? Porque quando eu enxergo a Deus como pai, eu não tenho medo de tudo, mas eu sei que eu posso nele todas as coisas. Eu não tenho medo que me falte, porque eu sei que ele me provê todas as coisas. Eu sei que nada vai me faltar, porque Deus está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Agora, se eu não enxergo a Deus como um pai, aí sim tenho por que eu viver com medo. A segunda pergunta que a gente deve se fazer é: eu sou um filho obediente ou eu sou um filho rebelde? Eu vivo em obediência ao meu pai ou eu vivo em rebeldia, em desobediência? Porque se nós queremos viver uma vida que agrada ao nosso Deus, devemos também viver uma vida de obediência. E o versículo 17 fala para nós vivermos em temor a Deus. E ter temor a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é eu admirá-lo tanto, eu amá-lo tanto, a ponto de eu querer agradá-lo acima de tudo. E por isso, e diante disso, eu não vou desobedecer, mas tudo que eu buscar fazer, pensar, falar, eu vou fazer para a honra e glória do meu Deus. A música Alexandria, do Tiago York, fala que agora a gente teima, mas antes a gente temia. Não necessariamente essa música está falando sobre Deus, mas eu tenho uma atividade que eu faço na minha vida, que tudo que eu ouço, enxergo, falo, tudo eu consigo trazer uma aplicação sobre Deus na minha vida. É interessante que essa música fala que antes a gente temia. Antes eu temia a Deus. Deus falava e pronto, acabou. Deus pedia e eu abdicava. Deus falava e eu obedecia. Deus mandava e eu fazia. Eu temia a Deus porque eu amava a Ele. Mas agora eu não mais temo a Deus, agora eu teimo com Deus. Deus fala e eu pergunto, será? Será mesmo? Eu leio a Bíblia e eu me pergunto, será que isso não precisa ser atualizado? Eu ouço Deus falando claramente comigo através do meu pastor, através de uma oração, e eu fico, não, melhor não. E eu sei para onde Deus quer me levar, eu sei de onde Deus quer me tirar, onde Ele quer me colocar, eu sei os passos que Deus quer que eu dê, eu sei para onde eu devo ir, mas ainda assim eu continuo teimando a Deus. Antes eu temia, agora eu teimo. Se eu temo a Deus, eu quero agradá-lo acima de tudo, e Deus prefere a obediência do que o meu sacrifício.
E os sacrifícios eram para pagar os pecados. Mas olha que lindo! Olha como o nosso Deus é. Deus fala, eu não quero o preço que você tem que pagar. Eu não quero o que você tem para oferecer com o seu dinheiro. Eu não quero os seus sacrifícios. Eu quero a sua obediência. Eu quero o seu coração. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, eu quero a sua obediência, Ele está dizendo, eu não quero que você passe pelo pecado, se prejudique, sofra, se afaste de mim para depois vir com uma recompensa. Eu prefiro muito mais que você nem peque e fique bem do que você pecar, sofrer e me buscar novamente. O texto fala para nós vivermos como filhos obedientes. E a obediência ela tem que ter 3 características. Então avalia-se quando você vai obedecer a alguém, se você tem seguido essas 3 características. A primeira característica que a obediência tem que ser é que ela tem que ser imediata. Não adianta eu obedecer ao meu pai, ao meu pastor, a Deus, se não é imediato. Se não é na hora que eu sei que tem que ser feita. Se por causa do meu orgulho, do meu ego, das minhas prioridades, eu vou obedecer quando eu querer, quando eu quiser. Se por causa do que me foi dado ali, eu não quero fazer na hora, eu vou fazer uma semana depois, 3 dias depois. Isso não é obediência. A obediência ela tem que ser imediata. A segunda característica que a obediência tem que ter, ela tem que ser interna. Não adianta eu expressar que eu estou obedecendo, eu fazer aquilo que me foi pedido, mas se dentro do meu coração estou com um coração rebelde. Eu estou pensando, que raiva, eu não queria estar fazendo isso. Eu não precisava estar fazendo isso. Eu não fui feito para estar fazendo isso. E eu obedeço apenas externamente, mas internamente eu estou com um espírito de desobediência. E a terceira característica que a obediência tem que ter, ela tem que ser inteira. Não adianta eu obedecer só um pouco. Não adianta eu obedecer só o que eu acho que eu devo obedecer. Então, por exemplo, se Deus pede para eu me guardar para o casamento, e eu obedeço só a parte da penetração. Eu só não consumo o ato final, mas eu faço todas as outras coisas. Isso não é obediência. A obediência ela tem que ser inteira. E o nosso Deus, Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Ele prefere que você obedeça do que tenha que pagar pelas consequências do seu pecado. E muitas vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus não transando antes do casamento, mas eu toco em todas as partes possíveis da pessoa que está do meu lado. Eu acho que eu estou obediente em não pular do precipício, mas eu fico brincando o tempo todo ameaçando, olha, eu vou pular. E esse é o grande problema do cristão, porque a gente fica o tempo todo flertando com o pecado. Eu acho que eu estou obedecendo quando Deus fala que não é para eu passar dessa linha, mas eu fico indo até o limite da linha. Porque o meu pecar não é porque eu amo a Deus, mas é por causa da minha religiosidade. Porque eu sei que se eu passo dessa linha, as pessoas vão me olhar diferente, vão me achar mais pecador, vão me achar menos santo. Então, se eu quero agradar a Deus, o que eu busco não é ir mais próximo da linha, mas se Deus falou que eu não devo ir até aquela linha, eu vou viver e ao contrário, porque o cristianismo é andar na contramão do mundo. E o nosso grande problema é que a gente está o tempo todo flertando com o pecado. A gente acha que existe um limite entre santidade e pecado e eu fico buscando ir até o limite máximo. Então, muita gente chega e pergunta, pastor, eu posso passar a mão na bunda da minha namorada sem pecar? Pastor, até que ponto o beijo se transforma em pecado? E eu ouço esse tipo de pergunta o tempo todo, mas isso reflete não uma busca por santidade, mas uma busca por satisfazer ao máximo os desejos da sua carne sem pecar. Mas a Bíblia fala para a gente viver no Espírito. E assim, de modo nenhum, nós satisfaríamos os desejos da nossa carne. A santidade não é sobre fazer o que parece ser menos errado. Santidade é sobre não brincar com qualquer risco de me sujar com o pecado. O quanto você tem flertado com o pecado na sua vida? O quanto você tem buscado ir até o mais próximo possível do pecado? Porque de nada adianta eu achar que eu estou em obediência, eu achar que eu estou em santidade, se eu estou o tempo todo ameaçando pecar, indo o mais próximo que eu posso do pecado. A segunda pergunta que a gente fez foi: que diferença faz para Deus a minha santidade? E a resposta para isso está em Hebreus capítulo 12, onde fala que esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos,
porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, então, não é para que eu enxergue a Jesus, porque eu só via Jesus porque Ele foi santo. E porque Ele foi santo, eu consigo enxergar. E agora, porque eu consigo enxergar, agora sim eu posso praticar a santidade. Entende a diferença? Eu não vejo a Deus porque eu sou santo, mas antes eu preciso ver a Deus para conseguir alcançar a santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém que vive ao meu redor enxergarão a Jesus. Então quando o texto fala sem santidade ninguém verá a Deus, ele não está dizendo se ninguém for santo ninguém vai conseguir enxergar a Deus, mas ele está dizendo sem santidade ninguém verá a Deus através da sua vida. Entende a diferença? Porque eu só consigo ser santo porque eu primeiro enxerguei a Jesus. Agora, se eu não começar a ser santo porque eu enxerguei Jesus, ninguém vai enxergar Jesus através da minha santidade. Entenda uma coisa sobre o cristianismo. Ele nunca vai falar para você fazer nada para a sua zona de conforto. Ele nunca vai te incentivar a ficar na sua zona de conforto. Ele nunca vai falar, olha, você é tímido, então tudo bem, fica aí quietinho. Ele nunca vai falar, você é preguiçoso, então tudo bem, não precisa sair do lugar. O cristianismo sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque o nosso papel no cristianismo é sempre para o outro. É sempre doar. É sempre amar, é sempre abençoar, é sempre incentivar e nunca é para mim, é sempre para o outro. E agora que você já encontrou a Cristo, a sua vida ela deve ser pura, para que diante da impureza do mundo, as pessoas olhem para você sendo diferente e queiram conhecer o seu Deus. Para que diante da escuridão do mundo a sua luz brilhe e as pessoas queiram brilhar como você. Para que diante da imundície do mundo, as pessoas enxerguem a sua pureza e elas queiram ser puras e santas como você. Mas esse é o problema dos cristãos da nossa geração. Nós estamos fazendo de tudo para provar que nós não somos diferentes. Dá a impressão de que o cristão está o tempo todo tentando convencer os outros que ser cristão não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Você quer beber? Você pode beber. Você quer fumar? Você pode fumar. Você quer transar antes do casamento? Tudo bem. Você quer ter suas opções sexuais? Tudo bem. Parece que a gente está o tempo todo tentando mostrar e convencer as pessoas de que ser cristão não tem preço nenhum. A gente quer provar que ser cristão é legal e aí a gente fica dizendo, mas você pode fazer de tudo. Você não precisa ser diferente. Enquanto é na diferença que a luz se destaca da escuridão. A luz não faria diferença nenhuma se ela fosse como é a escuridão. O cristão ele só faz a diferença porque ele se destaca no meio da multidão. Agora me diz, que diferença você vai fazer se você não tem sido diferente em nenhum aspecto? A terceira pergunta que nós fizemos foi por que Deus quer me livrar dos desejos dessa vida? Em Eclesiastes diz, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Quando Deus instituiu os pecados, quando Ele instituiu os 10 mandamentos, não é que Ele estava criando regras aleatórias do porquê os homens não deveriam fazer certo tipo de coisas. Não é que Ele estava sendo egoísta e dizendo, olha, só porque eu não quero, vocês não podem fazer isso, e se vocês fizerem, vocês vão me magoar. O que Deus estava fazendo, Ele estava nos protegendo, conhecendo quem somos e conhecendo o livre-arbítrio que nós temos diante das escolhas. Ele estava dizendo, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas por causa dessa liberdade, há certo tipo de coisas que vocês devem escolher não fazer. Ele estava nos protegendo, dizendo que havia certas coisas que nós não deveríamos fazer, porque Ele sabia que não nos faria bem. E o nosso grande problema é que nós temos a visão deturpada das coisas. Nós achamos que liberdade é fazer o que queremos, mas a liberdade é o poder de poder escolher o que eu quero ou não fazer. O trem, ele não é livre fora do trilho do trem. Se o trem sai do trilho, ele não consegue nem sequer sair do lugar.
Muita gente pensa que vai ser livre quando sair da igreja ou quando tentar sair da presença de Deus, mas na verdade o que nos dá liberdade é o próprio Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então por que a gente ainda se engana? Por que a gente ainda dá ouvidos a Satanás, acreditando que quando a gente sai da igreja eu posso fazer o que eu quero? E quando eu deixo de buscar a Deus, aí sim eu posso alcançar a minha liberdade. Sem Cristo não é a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. A salvação, o perdão dos nossos pecados, ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa, Deus nos liberta da culpa do pecado, isso se chama justificação. A segunda etapa, Deus nos liberta do poder do pecado, que se chama santificação. E a terceira etapa, ela ocorre quando Deus nos liberta da presença do pecado, que se chama glorificação. A primeira etapa, ela ocorre no passado, no momento em que eu creio em Jesus Cristo. E aí os pecados, eles são como crimes contra Deus. E como nós já nascemos no pecado, a gente já nasce distante, a gente já nasce cheio de crime. E quem infringe essa lei é declarado culpado diante de Deus. E aí quando eu aceito a Jesus, eu sou perdoado por esses pecados. Esses pecados, eles são apagados da minha conta. E quando eu creio em Cristo, eu sou declarado justificado. A segunda etapa, ela ocorre no presente. Agora Jesus lida com o poder do pecado. E para me dar uma liberdade sobre o pecado, Deus me santifica pelo poder do seu nome. E assim Ele me possibilita de poder vencer o pecado. E a terceira etapa, ela ocorre no futuro, quando eu estiver frente a frente com Cristo e eu não vou ter mais a presença do pecado na minha vida. E é importante nós entendermos isso, porque o que Cristo odeia é o pecado. E por isso Ele não suporta que a gente viva no pecado. Por isso Ele quer que por amor a Ele eu fuja do pecado e eu viva uma vida de santidade. E santidade do grego é estar separado. De nada adianta uma água ser 98% pura, se no rótulo dela disser que ela tem 2% de esgoto. Você beberia de uma água que você comprou no mercado, se nela estivesse escrita no rótulo 98% pura, mas 2% de água de esgoto? Agora, se você não beberia uma água que ela não é 100% pura, que ela não é 100% separada da sujeira, que ela não é 100% íntegra, por que você tem entregado a sua vida para Deus não 100% pura? Se você não beberia de uma água que não é 100% pura, por que ainda assim você tem insistido em entregar para Deus uma santidade 98% pura, mas 2% ainda com aquele pecado que você não consegue largar? Deus quer você por inteiro. Ou é para ser por inteiro ou não é. Ou é para se entregar ou não é. Porque um trem ele não é livre fora do trilho. A santidade não é sobre o que você não pode, mas é sim sobre o que ela faz na sua vida. O cristão não pode ser conhecido porque ele não pode fazer certo tipo de coisas. Muita gente acha que ser cristão é não poder beber, não poder fumar, não poder transar, não poder. Mas quando eu olho para Cristo, eu entendo que ser cristão é sobre poder chegar num lugar e transformar ambientes. É sobre declarar cura e a pessoa ser curada. É sobre levar vida, sobre levar esperança, sobre levar palavras de vida eterna. Ser cristão não é sobre o que eu não posso, mas sobre aquilo que eu posso e que eu vou fazer pelo nome de Cristo Jesus. E Deus, Ele é tão lindo que Ele te torna ainda antes de você ser. É como quando 2 noivos estão ali no casamento. Eles entraram noivos. Eles entraram diante do estado solteiros. E ali no altar, o juiz de paz, o pastor, ele fala: eu vos declaro marido e mulher. Até então eles não eram, mas diante da fala daquele homem, eles se tornam. O que eu estou te dizendo é que você pode até não se achar santo. Você pode até se achar incapaz de ser uma pessoa santa. Você pode até ser uma pessoa cheia de pecado. Mas Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele declarou sobre a sua vida santidade. Ele te justificou, Ele falou: vocês não merecem, vocês não podem, mas eu vos declaro santos. Sejam santos, porque eu
foi santo. John Piper ilustra que a santidade é como certa criança que estava num poço de lama, se divertindo, brincando, jogando lama para cima, se sujando com a lama. E Deus começou a falar para aquela criança, olha, sai daí. Porque você está achando que isso aí é diversão, mas o que eu tenho para você é muito mais. Aquela criança dizia, não, aqui tá legal, porque aqui eu posso me molhar, aqui eu posso brincar. E Deus dizia, o que eu tenho para você é muito maior, é um oceano. Talvez você esteja satisfeito no seu pecado. Talvez você está aí diante do pecado se achando o sabichão, se achando o cara, se achando a mulher, porque você está cometendo pecado. E você não consegue largar a pornografia, não consegue largar o sexo antes do casamento, não consegue largar a imoralidade sexual. E Deus está te dizendo, você acha que isso aí é diversão? Você acha que isso aí é alegria? Porque você não sabe o oceano que eu tenho para você. E quando você está nessa piscininha de lama, eu tenho uma infinitude de graça para você. O meu convite para você hoje é deixar os seus pecados de lado, pegar o que Cristo falou sobre você, pegar essa santificação que Deus te deu e a partir de hoje viver uma vida de entrega, viver uma vida de renúncia, viver uma vida não 98% pura, mas uma vida 100% consagrada a Deus. Que as pessoas tenham por você a mesma sensação que elas têm quando elas entram em quarto escuro. E elas não encontrando a luz, elas saem esbarrando em todos os cômodos, batendo o dedinho na cama, batendo o joelho na mesa. E quando elas encontram o interruptor, elas falam, ufa, encontrei a luz. Que a sua santidade seja tão nítida para as pessoas. E quando você chegar nos ambientes, você cause a mesma sensação de alívio, de esperança e de entrega. Que a sua vida possa resplandecer a Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.